E aí, quarto ano? Vamos para a nossa segunda aula de hoje? A gente vai ver sobre História de Santa Catarina. Diferentes aspectos da cultura de Santa Catarina. Quando a gente fala de diferentes aspectos, o que a gente quer dizer? Lembra quando a gente estudou, a gente viu que muitas pessoas diferentes de vários lugares vieram para o nosso estado? Vieram para o nosso Brasil? Então, quando a gente fala em diferentes pessoas, como a gente viu ontem em filosofia, a gente sabe que cada pessoa traz consigo uma personalidade única, a gente sabe que cada pessoa traz o seu costume de casa, sabe o seu costume da sua região, do seu bairro, da sua cidade. Então, foi assim que se formou cada cultura de cada estado, de cada país, de cada lugarzinho que existe no nosso mundão, certo? Bom, nessa unidade você vai estudar como as diferentes pessoas representaram a nossa região no decorrer do tempo, por meio de pintura, escultura, da literatura, entre outras manifestações artísticas. O que seriam essas manifestações artísticas? Todo modo de se expressar, seja cantando, seja dançando, seja como for. A gente começa a falar muito sobre o forró. Da onde que é quando a gente fala em forró? A gente fala do Nordeste. Quando a gente fala no vaneirão, de onde é que a gente está falando? A gente está falando do Rio Grande do Sul. Quando a gente fala de um samba, a gente logo liga ao Rio de Janeiro. Então, é onde mais lembra, onde mais foi enraizado, onde mais foi forte na hora da construção da cultura daquele estado. Vamos lá, vou ler com vocês. Diferentes grupos constituíram a sociedade catarinense e contribuíram com várias formas de trabalho e de organizações para o seu crescimento. Foi uma contribuição daqui, uma contribuição dali, cada um foi se juntando e contribuindo um pouquinho. Atualmente, quem visita a nossa cidade pode conhecer um pouco das contribuições dos grupos de obras artísticas, passeando pelas ruas ou frequentando museus que existem na nossa cidade. Quando a gente vai em determinadas regiões, Santo Antônio de Lisboa, quando a gente vai mais para os Açores, quando a gente vai mais para as Rendeiras, cada lugar tem um pouquinho mais enraizado do que foi aquela construção daquela parte da sociedade, daquela parte do estado. A pintura, a escultura, a fotografia, entre outras formas de manifestações, podem nos contar os aspectos de vida da sociedade, tanto passando do passado quanto do presente. As festas e as músicas também podem mostrar isso. Quais são as festas mais tradicionais do nosso estado? Agora com esse negócio do coronavírus. Uma festa que muito se fala no estado de Santa Catarina, que é uma representação muito grande, que vem gente do país inteiro, em outubro, Oktoberfest. É uma festa, a maior festa alemã do nosso Brasil. Por quê? Porque Blumenau em si foi colonizado pelos alemães e tem uma raiz muito forte. Então, aquela festa, aquela tradição ali foi traga pelos alemães. Outras festas, tem a festa do vinho, tem a festa da maçã, tem a festa da cebola e cada uma é por plantação, é por cultura, todos têm o seu traje, todos têm todas as suas manifestações. O CTG, que tem aqui no nosso estado. O CTG é Centro de Tradições Gaúchas. Gaúcho? Por quê? Porque o nosso estado possui muitos gaúchos morando aqui. Então, lá naquele lugar é onde eles conseguem manter viva e continuar festejando, continuar mantendo e realizando sempre as suas danças, os seus concursos, os seus desfiles da tradição gaúcha aqui no nosso estado de Santa Catarina. Por quê? Porque um catarinense pode sair daqui e pode morar no Nordeste. Um nordestino pode sair de lá e morar no Sudeste. Então também tem essa troca, cada um leva a sua cultura dentro do próprio país também. Ali na página 39, quando a gente fala em festas tradicionais, a gente lembra de tudo isso que a gente falou agora há pouco. E isso serve para quê? Serve para a gente conhecer um pouco mais da nossa tradição. E qual é a que é mais famosa, mais conhecida, que alguns alunos já participaram, já fizeram apresentação na escola? O boi de mamão. Então, não tem uma data exata para saber quando foi que começou essa origem ali, onde deu origem a tradição do boi de mamão. Mas sabe-se que foi trazida pelos portugueses aqui para o nosso estado. O boi de mamão representa a encenação e a captura de um boi, que é confeccionado com uma armação de madeira,
de arame e de papelão, na qual se prende a um molde da cabeça de um boi. Essa armação é vestida por uma pessoa que deve se movimentar com o boi ao som da música, acompanhando o boi diversos, e o boi ele é acompanhado por diversos outros personagens, que são animais, são bonecos de pessoas e enormes. O movimento é ritmado pela sanfona e instrumentos de percussão e também acompanhado pela cantoria dos integrantes. Mas alguém sabe por que é conhecido como mamão? Então, é porque quando teve um determinado momento que para fazer essa apresentação, a cabeça do mamão, a cabeça do boi foi feita com um mamão verde. Desde então ficou conhecido como o boi de mamão. E ele é acompanhado pela Bernúncia e pela Maricota, que é uma boneca que pode chegar até 3 metros de altura. O boi de mamão, ele veio de outro folclore, que foi o Bumba Meu Boi, que foi brincadeira trazida para o Brasil ainda quando era colônia de Portugal, quando vieram soldados pernambucanos aqui, que foram transferidos para Desterro, que a gente conhece hoje como Florianópolis. Então, assim, tem o Bumba Meu Boi, até hoje, mais para o Nordeste, mas o boi de mamão ganhou um pouco digamos assim, um pouco mais das características catarinenses. Então, hoje, o boi de mamão, ele é o que busca dança, enredo, música catarinense. Então, boi de mamão é de Santa Catarina. É uma mistura de outras culturas, uma junção, mas com muito enraizamento no estado de Santa Catarina. Aí temos o Bumba Meu Boi, que ele é forte em São Luís do Maranhão, e nós temos também o boi caprichoso e garantido, que eles são ali de Paritins. Tem semelhanças, são histórias sobre bois, sobre uma ressurreição, é um festival que é bem conhecido, é uma época que aqui em Santa Catarina, todo lugar que for, as pessoas sabem cantar a música. Se a gente for lá em Paritins existe torcida pro caprichoso e pro garantido, e o Bumba Meu Boi de São Luís. Vou colocar as 3 ali para vocês verem que existem semelhanças e diferenças. Para vocês fixarem melhor e conhecer um pouquinho mais sobre a história a prof vai pegar uma aula, um desenho montado por alunos da UFSC, que eles fizeram uma animação sobre o Bumba, sobre o boi de mamão, para vocês apreciarem um pouco mais a cultura. E em seguida vocês vão fazer as atividades para melhor entendimento e fixação do conteúdo. Tá bom, turminha? Beijos e até mais!